Muito bem, eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, aos membros da Igreja Batista da Graça, daqui de Uberaba, a todos aqueles outros irmãos que estão nos assistindo, que têm acompanhado conosco, seja aqui ao vivo pelo Facebook ou depois, acessando os vídeos. Sempre que nós fazemos os vídeos, logo depois eu já baixo o vídeo e jogo no YouTube da Igreja Batista da Graça em Uberaba. E aí os irmãos têm a oportunidade de acessar depois e até compartilhar, né? De repente você sabe de alguém que esteja precisando dessa palavra e com certeza vai ser uma bênção para alguém. Inclusive a palavra que nós vamos estar vendo, né? Lendo hoje à noite. A palavra que você vai estar assistindo nessa noite. Mas antes de tudo, vamos orar, nós vamos pedir ao nosso Deus para nos ajudar, nos abençoar com a sua graça e a sua misericórdia, que Ele esteja nos ajudando a entendermos a sua palavra e aplicá-la também nas nossas vidas. Vamos fazer uma oração? Ore juntamente comigo. Pai, te louvamos e agradecemos nessa noite por estarmos com a tua palavra em mãos. Mais uma vez somos gratos por tê-la e pelo privilégio que temos de ter a liberdade de aplicá-la em nossas vidas. Pai, nós carecemos da Tua graça nessa noite. Ajude-nos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando o nosso entendimento, que o Espírito Santo aplique todo o texto conforme a necessidade de cada um de nós, porque Ele nos conhece. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Fale conosco. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Amados, nós vivemos num mundo instável, na verdade, um mundo de instabilidade. E a dificuldade que nós temos é que essa falta de instabilidade, ela tem feito com que muitas pessoas tirem os seus olhos de Cristo, percam a fé, a sua confiança. Né? E nós encontramos na palavra de Deus vários textos que nos exortam a colocar a nossa confiança não nas coisas desse mundo, não nas circunstâncias ao nosso redor, mas naquilo que o Senhor tem nos mostrado que realmente tem valor, né, que são as coisas do nosso Deus. Eu creio que essa falta de instabilidade que nós estamos vivendo, ela tem feito com que muitas pessoas sintam medo. Medo. E até falando sobre medo, isso é algo que todos nós enfrentamos. Né? Existem muitos medos de várias coisas nesse mundo. Chamamos de fobias, né? Existem muitas fobias por aí, né? Muitos medos. Tem algumas fobias, alguns medos que são famosos, que nós bem conhecemos, né? Por exemplo, aracnofobia é para você que tem medo de aranha, né? Então você tem aracnofobia. Musofobia, medo de ratos, né? Claustrofobia, medo de lugares apertados. Tripanofobia, isso é interessante, é medo de injeções. Tem pessoas que têm medo de injeções. Peniafobia, sabe o que é isso? Medo de ficar pobre. Eu achei interessante isso, né, essas palavras ali. Então, pessoas têm sentido esse tipo de sentimento. Mas agora, existem outras fobias também que realmente estão mais ligadas com a nossa vida espiritual, com a nossa vida emocional, são mais intimamente ligadas. Por exemplo, nictofobia é medo do escuro. Filofobia, muitas pessoas sentem isso, que é medo de se apaixonar. Medo de se apaixonar. Temos também a tacofobia, que é medo de gravidez ou medo de parto. Muitas pessoas sentem isso. Né, muitas mulheres têm esse sentimento. Existe também a gerascofobia, que é medo de envelhecer. Então isso é interessante quando nós pensamos sobre isso. Medos de acidentes, que é distiquifobia. Eclesiofobia, medo de igreja. Teofobia, medo de Deus ou aversão às coisas de Deus. Existem muitos medos que nós podemos numerar, né? Muitas fobias por aí. Agora o que eu gostaria de perguntar é qual é o seu medo? Você, nós sentimos medo do quê? Pessoas não reconhecem isso. Aí dizem, não, eu não tenho medo de nada. Não, tá bom, mas será que é verdade?
Medo é uma reação natural diante do perigo ou do desconhecido. Isso é medo. Então nós sentimos medo. É uma reação normal. Existem certos medos que são mais um mecanismo de proteção para nós. Por exemplo, medo de aranha. Ele faz com que você, quando vê uma aranha, você não vai lá e encosta naquela aranha. Por quê? Porque ela pode te picar. Né? Então existem certos medos que, até certo ponto, são benéficos, desde que eles não nos controlem. Mas, irmãos, por que nós estamos falando todo a respeito disso? Nós vamos ver um texto na palavra de Deus que vai nos ajudar muito nessa questão sobre medo, porque hoje em dia, principalmente nos últimos dias, existem muitas pessoas que têm sentido medo. Têm sentido medo daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Eles têm sentido medo, medo de todo esse contexto que nós estamos vivendo, de vírus, de contágio, medo desse enclausuramento, né, desse isolamento que nós estamos vivendo. Então pessoas têm sentido medo. E até nós que somos cristãos, de repente nós temos sentido alguns medos que normalmente nós não sentiríamos. Coisas que, infelizmente, pelos últimos dias têm sido realidade nos nossos pensamentos. Que nós temos pensado sobre possibilidades, coisas que possam acontecer. E isso causa medo no nosso coração. Provavelmente, acredito eu que muitos cristãos têm experimentado, por exemplo, o medo de ficar desempregado. Por causa da instabilidade que nós estamos vivendo. Medo de ficar desempregado, medo de ser despedido, medo de passar necessidade. Pessoas estão estocando comida, ouvi dizer, de pessoas estocando comida, porque têm medo do que vai acontecer no futuro. Medo de faltar dinheiro em casa, medo de faltar comida no mercado, medo dos preços dos alimentos subirem demais. Medo de não poder sair de casa por conta de tudo isso que tem acontecido. Medo de ter problemas de saúde. Medo de sair lá fora e ser contaminado com o coronavírus. Medo da morte. Pessoas têm sentido medo assim. Que normalmente, numa época normal da vida, não sentem. Pessoas hoje têm tido crises de depressão porque sentem medo das coisas que podem acontecer. Então pessoas têm sentido isso. E diante de tudo isso, irmãos, nós louvamos a Deus pela palavra dele. Porque ela nos mostra onde nós devemos colocar a nossa confiança. Ela nos exorta, nos ajuda, nos conforta, nos consola. Ela nos ajuda a direcionarmos o nosso pensamento para aquilo que realmente vale a pena pensar. A palavra de Deus tem nos ajudado, e nessa busca desse conforto, dessa direção de pensamentos, nós encontramos um texto maravilhoso na palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com você, que é o Salmo de número 34. Salmo de número 34, se você tem a sua Bíblia em mãos, você pode conferir comigo, se não, você pode ouvir o texto. Mas o Salmo 34... aqui, Davi, ele faz algumas Nós não temos tempo para discorrer todo o Salmo, eu gostaria de fixar somente nos versículos 1 a 10, tá bom? Nada fora do contexto, você pode ler e estudar o Salmo todo na sua casa, mas os versículos 1 a 10, eles dizem mais profundamente a respeito desse assunto. O Salmo 34 nos diz o seguinte: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos.
Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Esses versículos de 1 a 10, eles trazem uma mensagem maravilhosa sobre essa confiança que nós temos que colocar no nosso Deus. Essa confiança, e em todo esse texto, eu gostaria de tomar como versículo-chave, e até é um incentivo para que você medite nesse versículo e até mesmo decore esse versículo, porque vai ser uma grande bênção para você. O versículo 4 diz: busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Todos os meus temores. Davi aqui ele coloca a sua confiança no Senhor e ele diz que por causa disso o Senhor o livrou de todos os seus temores. Essa é uma promessa que nós temos na palavra de Deus. Quando nós fixamos os nossos olhos em Cristo, quando nós fixamos os nossos pensamentos no Senhor, Ele nos livra. Ele nos livra. Então Davi aqui, ele colocou a sua confiança no Senhor. E nós temos aqui nesse salmo uma mensagem preciosíssima. Seja num contexto de guerra, como Davi viveu várias vezes, ou num contexto de um caos social, uma instabilidade social, como nós vivemos, seja no contexto que for, nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Mas enquanto nós fazemos isso, enquanto todas essas coisas vêm acontecendo no nosso redor, coisas que vêm acontecendo fazendo com que nós coloquemos os nossos pensamentos e a nossa meditação nas coisas que vêm nos acontecendo, existem certas coisas aqui que ele nos instrui que nós devemos fazer. E uma delas é louvar ao Senhor. Eu acho muito interessante, irmãos, porque o louvor a Deus, ele só pode vir de um coração que é agradecido. E nós encontramos na palavra de Deus o mandamento que diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. A palavra de Deus nos exorta a darmos graças por todas as coisas. Coisas boas, que são fáceis de agradecer, não é verdade? Coisas ruins. Nem sempre é fácil agradecer por coisas ruins. Tem certas coisas que aos nossos olhos são tão ruins que fica difícil dar graças. Mas aqui, na palavra de Deus, nós compreendemos que Deus sempre quer o melhor para os seus filhos. Então aqui Davi ele achou importante louvar ao Senhor. Ele diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Aqui nos dá uma ideia de constância. De constância, constantemente está louvando ao Senhor. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Continuamente. Então isso só pode partir de um coração agradecido. Não faltam pessoas nos dias de hoje para culpar Deus pelos acontecimentos, para questionar os métodos de Deus trabalhar na vida do homem e na vida da humanidade e blasfemar do seu santo nome. Não faltam pessoas para isso, mas pessoas que vão agradecer a Deus pelo que tem acontecido e pelas coisas que Deus nos proporciona em meio a tudo isso que tem acontecido, isso está em falta. Pessoas que realmente vão louvar o nome do Senhor. Não faltam pessoas nos nossos dias que vão criticar ações do governo. Não faltam pessoas que vão criticar ou defender o governo ou murmurar pelos acontecimentos ou por tudo isso. Isso não faltam pessoas. Mas, amados, nós temos uma oportunidade nesse momento de poder agradecer, louvar o nosso Deus, porque nós podemos aprender certas coisas que num contexto normal nós não aprenderíamos, que em situações normais nós não aprenderíamos. Então, nós estamos vivendo uma época em que realmente aqueles que são firmes e fiéis no Senhor, eles vão permanecer com a sua palavra. Eles vão permanecer. Então,
Davi aqui, no versículo 1, ele dá uma ideia de constância. Né? No versículo 3 é interessante, ele dá um convite. Ele nos faz um convite. Engrandecei ao Senhor comigo. Exalta o nome do Senhor. É muito interessante quando nós nos deparamos com situações difíceis e nós sentimos o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, nos ajudando a reagir da maneira correta. Isso é tão bonito, irmãos, que as pessoas olham para a nossa vida e eles ficam maravilhados, né, quando eles olham para nós e vejam e eles veem que nós, enquanto todas as pessoas estão desesperadas, nós estamos com os pensamentos no Senhor. Então ele disse: engrandecei ao Senhor comigo. E ele disse: e juntos exaltemos o seu nome. Exaltemos o seu nome, juntos. Então, quando pessoas chegarem até mim, até você, murmurando, falando de tantas dificuldades que nós estamos vivendo, faz esse convite para essa pessoa. Olha, sim, nós estamos vivendo dias difíceis, dias maus, mas vem cá, vamos engrandecer o nome do Senhor. Tem certas coisas que nós podemos aprender agora, que antes nós não poderíamos aprender, porque o contexto, as circunstâncias que nós vivemos agora, é diferente das circunstâncias que nós vivemos no mês passado. É diferente das circunstâncias que nós vivemos no ano passado. Então o Senhor, Ele usa as circunstâncias para trabalhar na nossa vida. Então, louvar a Deus. Louvar a Deus. Outro ensinamento que esse salmo nos ajuda a compreender é, além de louvar a Deus, buscar a Deus. Davi buscou ao Senhor. E ele disse no nosso versículo-chave aqui: busquei ao Senhor e ele me respondeu. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Davi recebeu uma resposta do Senhor, por quê? Porque o buscou. Porque o buscou. Amados, nós não queremos bater sempre na mesma tecla, dizendo a importância de buscar o Senhor. Nós temos visto isso nos últimos dias, em outras mensagens, e eu não quero chover no molhado. Mas Davi, ele recebeu a resposta do Senhor porque o buscou. Porque o buscou. E além disso, ele recebeu então o benefício disso, que foi: livrou-me de todos os meus temores. Então a razão do medo das pessoas nos nossos dias, falando a respeito de cristãos, a razão de cristãos sentirem medo de circunstâncias que nos acontecem é justamente porque não buscam ao Senhor. Não buscam direção de Deus. Não buscam a Deus. Porque quando nós buscamos a Deus, o Senhor, Ele nos ajuda. Foi o que nós vimos no Salmo 40. Lembra do Salmo de número 40 que nós vimos na mensagem anterior? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, buscar ao Senhor. Agora, algo interessante aqui que ele disse... No versículo 6, por exemplo, ele disse: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Clamou este pobre. Isso aqui nos indica que buscar ao Senhor, isso está intimamente relacionado com você depender dele. Você reconhece a sua dependência do Senhor. E aí é isso que faz com que você o busque. Então significa compreender que somos nós quem precisamos de Deus e não o contrário. Nós precisamos do Senhor, não o contrário. Davi reconheceu isso e ele disse: clamou este pobre. Ele se considerava um pobre diante de Deus, diante da grandeza desse Deus, diante do Deus que nós servimos. Então nós temos que entender isso. Você não é a última bolacha do pacote. Entenda isso. Eu não sou a última bolacha do pacote. Eu não sou a razão de Deus existir. Eu não sou autossuficiente. Deus sim. Eu não sou. Então, justamente por isso, eu preciso buscar a Deus. Buscar ao Senhor. Você não tem o mesmo valor que Jesus. Entenda isso. Porque certos dias aí eu ouvi um camarada circulando um vídeo pela internet de um jovem camarada dizendo que você tem o mesmo valor que Jesus.
Então, isso é uma heresia. Então, não precisamos pensar nisso, esses falsos ensinamentos que têm nos colocado lá em cima, nos dando a ideia de que nós somos, de que nós temos o mesmo valor que Cristo, de que Deus depende inteiramente de nós. Não, não, não. Somos nós quem dependemos dele. E é por isso que nós temos que buscar o nosso Deus. Então, olha, entenda, nós somos pobres pecadores miseráveis, necessitados da graça de Deus. Por isso, precisamos buscar a Deus. E quando nós buscamos a Deus, nós estamos reconhecendo que nós precisamos dele. Nós precisamos do Senhor, e não o contrário. Deus não precisa de nós. Sim, existem certas coisas que Deus usa a nossa vida. Mas sabe de uma coisa? Deus é Deus, com ou sem eu, mim e você. Deus é Deus. Ele sempre vai continuar sendo Deus. Por isso nós precisamos buscar ao Senhor. 2 Crônicas 7,14 é um versículo muito conhecido, e tem sido muito compartilhado nos últimos dias. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Buscar a Deus. Davi achou importante nesse momento buscar ao Senhor. Temos muitas promessas, amados, de que o Senhor ele cuida dos nossos medos. O Senhor nos ajuda a colocar a nossa confiança, a nossa fé, os nossos pensamentos no lugar certo. Temos muitas promessas disso. E eu creio que um dos versículos mais importantes, mais conhecidos que nós temos a respeito disso, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Lembra do texto? Ele disse ali, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, ao invés disso, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica com ação de graças. E aí o resultado disso, de colocar tudo diante de Deus em oração, é o versículo 7. Que ele diz que a paz de Deus, que excede, que é maior, que é imensurável, que nós não podemos compreender, essa paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Existem algumas traduções que traduziram como guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Seja pensamentos, sentimentos, emoções, seja o que for. O fato é que, quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, buscamos a sua face e colocamos os nossos fardos diante dele, o Senhor guarda os nossos pensamentos, as nossas emoções em Cristo. Deus faz isso. Isso é uma promessa. Então eu não duvido, amado, que muitas pessoas têm sentido medo porque não têm buscado Deus. Não têm buscado a Deus. Então, veja que quem ouve e atende é Deus. E sem Ele nós não temos recurso nenhum. Não foi o que Jesus ensinou em João capítulo 15, versículo 5? Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus deixou bem claro, dizendo assim, olha, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer sem mim. Então por isso é importante buscar o nosso Deus. Tem sentido medo, aflição, angústia, incerteza por qualquer coisa? Busque a face de Deus. Essa é a resposta. Busque a face de Deus. Coloque os seus fardos diante dele. Eu sei, meu amado, isso parece uma utopia. Parece algo que está longe de nós. Porque muitas vezes nós chegamos e colocamos os nossos fardos diante de Deus, e aí nós, por um tempo, nós deixamos ali, esperando que o Senhor há de fazer alguma coisa, mas quando não acontece, nós tomamos esses fardos de volta, e daí nós começamos a dar os nossos pulos, não é verdade? Ah, mas o Senhor não vai ajudar, então eu preciso fazer. Sim. Lembra a mensagem anterior? O que nós devemos estar fazendo? Temos que fazer. Mas, amados, temos que buscar a face do Senhor e depositar os nossos fardos nele. E aqui,
Outra coisa que nós entendemos aqui nesse salmo, ele disse então, ele fala a respeito da fé, na confiança no Senhor, a partir do versículo 7. E aí ele tem alguns versículos importantes aqui nesse salmo, versículos-chave sobre isso. Por exemplo, no versículo 8 ele disse, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Mais um convite. Esse é mais um convite. Nós vimos no versículo 3 um convite a engrandecer e exaltar o nome de Deus. E aqui no versículo 8 nós temos outro convite. Davi ele nos convida aqui, provai e vede que o Senhor é bom. Então, provar que o Senhor é bom não é um convite a tentar ao Senhor. Entenda, existe uma grande diferença sobre isso. Não é um convite a tentar ao Senhor. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Né? No sentido assim de que eu vou ver se o Senhor vai fazer isso mesmo. Não, eu vou obedecer para ver se Deus vai me abençoar. Meu amado, Deus abençoando ou não, Ele é Deus. E Ele tem que ser obedecido. Mas a questão é que não é esse o sentido aqui, nada disso. Mas aqui está dizendo para experimentarmos a bondade de Deus. E a forma com que nós experimentamos a sua bondade é confiando nele. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. É feliz. O homem que confia em Deus, ele é feliz. Então, por isso ele disse, provai e vede, experimente que Deus é bom, confiando nele. Experimente que Deus é bom. Né? Então, nós encontramos aqui, o Salmo 84, versículo 11, ele diz que Deus não nega bem nenhum para aqueles que andam na retidão. Por quê? Porque Deus é bom. Deus não nega bem nenhum. E, irmãos, são muitos os versículos que nos incentivam a confiarmos no Senhor. São muitos. Nós não temos tempo de verificá-los. Mas eu te incentivo, faça uma pesquisa. Pegue versículos sobre fé, sobre confiar no Senhor. Você vai ficar admirado, são muitos versículos. Né? Nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Pai que cuida de nós. Uma das grandes dificuldades que o mundo cristão tem hoje é de entender que nós temos um Pai que cuida das nossas vidas. Porque por anos e anos nós somos ensinados a respeito de um Deus santo, que não admite pecado. A respeito de um Deus que disse, minha é a vingança, disse o Senhor. A respeito de um Deus que corrige os seus filhos em desobediência. A respeito de um Deus que nos julgará conforme as nossas obras. Nós fomos ensinados, e muito bem ensinados na palavra de Deus, a respeito desse Deus. Esse Deus santo que não admite pecado. E sim, isso está correto. Perfeitamente correto. Esse é nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Ele realmente é santo, ele não admite o pecado, ele realmente vinga os seus filhos. Esse Deus, ele nos exorta a vivermos uma vida de santificação, no temor do Senhor. Mas, irmãos, muitas vezes falta também o ensinamento de que nós temos um Pai que, sim, corrige, exorta, mas também um Pai que abraça, acolhe, ajuda. Então, nós temos esse Deus. O Deus que corrige também é o Deus que nos abraça, quando nós respondemos bem à correção. Esse Deus, nós temos que entender também a respeito desse Deus. E muitas vezes nós falhamos nisso. Por isso, muitas pessoas servem a Deus mais por medo do que por amor. Porque não chegaram a entender completamente como é esse Deus amoroso, que ama os seus filhos e tem o melhor para os seus filhos. E eu sei, meu amado, muitas vezes nós pensamos assim, puxa, mas como que nesse contexto que nós estamos vivendo, como que eu posso ser beneficiado com isso? Se Deus quer o melhor para a minha vida, como que isso pode ser uma realidade em tudo isso que nós estamos vivendo? Irmãos, entenda, a palavra de Deus, ela nos mostra claramente que nós temos um Deus que cuida da nossa vida, que nos ama, que nos acolhe, que nos abraça.
Então esse é o mesmo Deus que nos corrige. Então nós temos que lembrar, por exemplo, de alguns versículos que nos exortam, por exemplo, 2 aos Coríntios, no capítulo 1, eu gostaria de ler para os irmãos aqui o versículo 3, versículos 3 a 5, falando a respeito desse Deus que nós servimos. 2 aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Por quê? Como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Então Deus nos consola, nos conforta, o Deus das consolações e das misericórdias. Então Deus deseja consolar todos os seus filhos, mas para que isso aconteça, é necessário que confiemos nele. É necessário que coloquemos a nossa confiança no Senhor. Então ele disse: temei ao Senhor, no versículo 9 do Salmo 34, temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada falta aos que o temem. E ele disse algo interessante aqui, que o versículo 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas àqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Promessas. Promessas e promessas e promessas que o Senhor tem nos deixado, que nos ajudam a confiar nele. Promessas. Firme-se nas promessas do Senhor. Coloque os seus pés na rocha. As promessas do Senhor são rocha para a nossa vida. O Senhor Jesus, ele disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem dá alívio? O Senhor Jesus. Você está cansado? Eu tenho ouvido pessoas cansadas. Tenho feito várias ligações, mensagens de WhatsApp, e muitas pessoas dizem assim: eu estou cansado de ficar em casa. Eu estou cansado de não ir à escola. Eu estou cansado de não ir trabalhar. Eu estou cansado de não poder ir até a faculdade. Eu estou cansado disso, eu estou cansado daquilo, eu estou aflito por isso. Pessoas dizem: eu estou com medo do que pode acontecer. Principalmente pessoas que têm mais idade, né? Eu estou com medo de sair de casa porque eu sou mais vulnerável. Pessoas têm dito isso nos nossos dias. E então como que nós podemos vencer tudo isso? Indo até Cristo. É Ele quem nos dá o alívio. É Ele quem nos dá o alívio. João 14:27, outra promessa que temos. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 nos diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Espírito de fortaleza, não de temor. Não de temor. Irmãos, precisamos confiar no Senhor diante dos nossos medos. Estamos vivendo dias em que nós somos tentados a sentir medo, a desconfiar do que pode acontecer. Então, para nós que temos filhos, é muito gostoso quando nós entendemos que os nossos filhos confiam em nós, não é verdade? Quando de repente, durante a noite, o seu filho levanta da cama dele, vai até a sua cama, se deita, e aí você pergunta: filho, o que você está fazendo aqui? Vai para a sua cama. E ele diz assim: papai, eu estou com medo. E aí você pode ir e confortar o seu filho. É gostoso isso. Quando o seu filho sente aquela segurança na sua presença. E, meus irmãos, quanto mais na presença de Deus, Deus é o nosso Pai. No momento de medo, aflição e insegurança, corra para os braços dele. Eu gostaria de finalizar essa meditação com uma ilustração. E eu sei que essa ilustração vai ser uma bênção para a sua vida. Até onde eu sei, é apenas uma ilustração. Não é um fato real,
mas nos traz um grande ensinamento. Conta-se a história de uma mãe que ela estava doente e ela veio a falecer. E ela deixou o seu esposo e o seu filhinho de 3 anos. E então, passado todo o reboliço dos afazeres, o velório e tudo mais, eles foram para casa, o pai e o filhinho. E aí o pai chegou, levou o filho para o quarto para dormir e começou a conversar com ele, explicando que o papai do céu levou a mamãe para morar junto dele. E aí aquele filhinho, sentindo a falta da mãe, que sempre o levava para a cama e às vezes contava história para ele dormir, sentindo a falta da mãe, ele olhou para o seu pai com os olhos cheios de lágrimas. Ele levantou os braços e disse assim: papai, me pega. Aquele pai, ele pegou aquela criança e o abraçou bem forte. E aquele menino, ele sentiu o acolhimento do pai, o amor daquele pai, os braços firmes segurando ele, o calor do corpo daquele pai, o cheiro. E tudo aquilo fez com que aquele menino ele sentisse uma segurança. E só assim ele conseguiu dormir. Por causa da segurança que ele sentiu no colo daquele pai. E aí então o pai pegou aquele menino, deitou ele na cama e se recolheu para o seu quarto. Ele chegou no quarto, ele deitou na sua cama e, sentindo falta, claro, da esposa ao lado, ele não conseguiu dormir. E aí ele sentiu a necessidade de algo. Ele não conseguiu orar, mas ele sentou-se na beirada da cama, ele olhou para o céu, levantou os braços e adivinha o que ele disse? Papai, me pega. E naquele momento ele sentiu o conforto do Senhor. Amados, nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos acolhe, que nos ajuda. E nós temos que entender também quem é esse Deus. Porque nos momentos de aflição e angústia, nos momentos de medo, nos momentos de insegurança, nós temos que correr para algum lugar. Você vai correr para onde? Vai correr para o seu emprego? Você vai correr para a sua conta bancária? Você vai correr atrás dos seus afazeres? Todas essas coisas nós podemos recorrer, sim. Mas primeiro de tudo, nós temos que correr para os braços de Deus. O que nos mantém de pé nesse mundo cruel, cheio de problemas, dificuldades, instabilidade para todo lado, são os braços de Deus. Os braços de Deus. Então nós temos um Deus que nos ama. Um Deus que considera o pecado sério, grave. Tanto é que ele entregou o seu único filho. Ele sacrificou o seu único filho por causa do nosso pecado. E através disso nós temos a vida eterna. E aí quando a pessoa coloca a sua fé no Senhor Jesus Cristo para receber a vida eterna, ele como sendo o seu único e suficiente Salvador, a partir daquele momento, não antes, a partir daquele momento, ele tem a oportunidade de olhar para o céu, nos seus momentos de angústia, e dizer, papai, me pega, correr para os braços do Senhor. Romanos 8,18 diz que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Passamos por aflições? Sim, mas há uma glória que nos espera. Essa é a nossa confiança. Quando sentir medo, levanta os braços para o céu, corre para o Pai. Sem dúvida nenhuma, nós vamos sentir o acolhimento desse Pai. Amém? Gostaria que você orasse comigo. Bondoso Deus, te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem consolado e confortado os nossos corações. Ajude-nos a sempre confiar no Senhor, Pai. O mundo vai de mal a pior, mas a nossa confiança está no Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado, eu gostaria de agradecer, certo? Por você estar assistindo. Que Deus abençoe imensamente sua vida.
tá bom? E nunca se esqueça, se você não tem Jesus, corra para Cristo. E para nós que somos salvos, corramos para os braços do Pai. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. E no domingo, às 9 horas da manhã, nós vamos nos encontrar aqui também. Tá bom? Às 9h30 da manhã, nós vamos nos encontrar. Que Deus te abençoe.